Jesus e a mulher adúltera. O amor que transforma e perdoa. A história da mulher adúltera, narrada em João 8:1-11, começa com Jesus ensinando no templo quando os fariseus e escribas trazem uma mulher pega em adultério. Eles perguntam a Jesus se ela deve ser apedrejada, como manda a lei de Moisés, tentando colocá-lo em uma armadilha. Jesus, em vez de responder diretamente, se abaixa e escreve no chão. Ao insistirem, ele declara: aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. Confrontados com sua própria consciência, os acusadores vão embora, um a um, começando pelos mais velhos. Ficando apenas Jesus e a mulher, ele pergunta: e mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Quando ela responde que ninguém a condenou, Jesus diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Essa história revela o amor, o perdão e a misericórdia de Jesus, que oferece à mulher uma nova chance de vida em vez de condenação. Jesus ensina no templo, João 8:1-2. Eu me imagino naquele templo, cercada por pessoas que, assim como eu, carregam dúvidas, medos e esperanças. No centro de tudo está Jesus, com sua voz calma, mas cheia de autoridade, atraindo cada olhar e cada coração. É impossível não sentir a força de suas palavras, como se ele estivesse falando diretamente para mim, para o meu coração. Penso nas vezes em que busquei respostas no meio do caos, em momentos em que a vida parecia sem direção. Assim como aquelas pessoas deixaram tudo para ouvir o Mestre, eu percebo o quanto preciso parar e dar ouvidos à voz dele. Suas palavras não são apenas conselhos, elas são vida, luz para os meus passos e cura para as minhas feridas. Hoje, eu entendo que o templo não é só um lugar físico, mas o meu próprio coração, onde ele deseja entrar e ensinar. Quando eu permito que Jesus fale comigo, ele transforma as minhas dúvidas em fé, o meu cansaço em paz, e me mostra que, mesmo no meio da multidão, ele me vê, me conhece e tem algo especial para mim. A acusação contra a mulher, João 8:3-4. Eu me coloco no lugar daquela mulher, arrastada à força, humilhada diante de uma multidão, todos os olhares fixos em mim, prontos para julgar. Eles não veem a pessoa que sou, apenas o erro que cometi. A vergonha pesa como uma corrente, e as palavras de acusação ecoam mais alto do que qualquer tentativa de defesa. Quantas vezes na minha vida me senti assim, exposta, julgada, apontada pelos erros que cometi, ou pelas falhas que os outros enxergaram em mim. O mundo é rápido para condenar, mas tão lento para entender. Aquela mulher não era só um pecado, ela era uma pessoa, alguém com história, com dor, com sonhos despedaçados. Assim como eu, ela precisava de mais do que julgamentos. Precisava de esperança, de uma chance de recomeçar. Enquanto penso nessa cena, percebo que muitas vezes, eu mesma sou minha maior acusadora. Carrego a culpa, a vergonha, e permito que as vozes do mundo me definam. Mas hoje, diante de Jesus, entendo que ele vê além das acusações. Ele vê quem eu realmente sou. Alguém que precisa de amor, de perdão e de transformação. A armadilha para Jesus, João 8:5-6. Eu vejo a cena se desenrolar como um jogo de interesses, onde no fundo ninguém se importa realmente com a mulher. Os fariseus e escribas estão ali não para buscar justiça, mas para usar sua dor como arma contra Jesus. Eles trazem a lei de Moisés como argumento, mas o objetivo não é honrar a lei, é colocá-lo em uma situação impossível. Se ele dissesse para apedrejá-la, estaria indo contra sua mensagem de amor e misericórdia.
Se dissesse para não apedrejá-la, seria acusado de desobedecer à lei. Quantas vezes na minha vida eu já me senti usada ou manipulada por interesses que não eram os meus? Ou quantas vezes me vi em situações onde qualquer decisão parecia errada, como se não houvesse saída? Essa armadilha não era apenas para Jesus, era também para a mulher, que se tornava um peão em uma disputa maior. Mas, refletindo sobre isso, percebo que Jesus nunca age por impulso ou se deixa prender pelas armadilhas humanas. Ele vê além do óbvio, além do que está diante dos olhos. Assim como naquela situação, ele também olha para a minha vida, para os dilemas que enfrento, e me lembra que sua sabedoria é maior do que qualquer armadilha que o mundo possa colocar no meu caminho. Jesus escreve no chão, João 8,6. Eu imagino o silêncio que tomou conta daquele momento. Todos esperavam uma resposta direta de Jesus, mas, em vez disso, ele se abaixa e começa a escrever no chão. Nenhuma palavra, nenhum gesto apressado, apenas sua mão traçando algo na terra. O que ele escrevia? Ninguém sabe ao certo, mas aquele gesto simples e inesperado mudou completamente o ambiente. Na minha vida, quantas vezes me vi em situações onde tudo parecia urgente, onde as pressões e cobranças exigiam respostas imediatas. Momentos em que o silêncio parecia impossível e o peso das expectativas me sufocava. Mas aqui, Jesus ensina algo profundo. Não precisamos reagir ao ritmo frenético das circunstâncias. Há poder no silêncio, na pausa, em buscar sabedoria antes de agir. Quando Jesus escreve no chão, ele mostra que não está preso às regras humanas ou ao desespero do momento. Ele me ensina que, mesmo nas situações mais difíceis, eu posso parar, respirar e confiar que Deus tem uma resposta maior do que qualquer expectativa ao meu redor. O que ele escreve no chão da minha vida hoje é um convite à calma, à reflexão e à certeza de que ele tem tudo sob controle. A resposta de Jesus, João 8,7. Eu posso quase ouvir a tensão no ar, enquanto Jesus, com sua calma incomparável, se levanta e pronuncia aquelas palavras poderosas. Aquele que dentre vós estiver sem pecado, seja o primeiro a atirar-lhe uma pedra. De repente, a acusação se volta contra os acusadores. Eles não estavam prontos para esse tipo de resposta. Jesus não se limita a defender a mulher. Ele desafia cada um dos presentes a olhar para dentro de si mesmos. Quantas vezes na minha vida eu estive pronta para apontar o dedo para os outros, sem perceber minhas próprias falhas? É fácil julgar, apontar os erros, especialmente quando a situação não nos afeta diretamente. Mas Jesus, com uma sabedoria que transcende qualquer compreensão humana, me faz refletir sobre o que está no meu coração. Ele me pergunta: você está livre de todo pecado para julgar? A resposta de Jesus me faz olhar para mim mesma de forma diferente. Ele não me condena, mas me chama a uma profunda introspecção. Não se trata de uma defesa da mulher, mas de um convite para todos os presentes, e para mim, a reconhecer que todos somos falhos, todos precisamos de perdão. Nesse momento, Jesus não apenas desafia os outros, ele também me desafia a viver com mais compaixão, humildade e compreensão. A saída dos acusadores, João 8,9. Eu vejo a cena se desenrolando diante de mim. Um por um, os acusadores começam a se retirar. Não há palavras, apenas o som de seus passos, que se afastam lentamente. Os mais velhos são os primeiros a partir, talvez porque tenham mais consciência de suas próprias falhas. Talvez porque o peso das palavras de Jesus tenha atingido mais profundamente seus corações. Aos poucos, a multidão se dissipa, e o que resta é apenas a mulher e Jesus, em um silêncio que fala mais do que qualquer acusação poderia. Eu me pergunto,
Quantas vezes fui rápida em apontar os erros dos outros, mas demorei a reconhecer os meus próprios? Jesus nos convida a fazer uma pausa, a refletir antes de julgar. A saída dos acusadores não é apenas uma reação ao que Jesus disse, mas um reconhecimento de que, diante de sua perfeição, todos são iguais. Ao observar essa cena, percebo que muitas vezes sou como os acusadores, cheia de críticas e julgamentos. Mas também sou a mulher, buscando perdão e graça diante de meus erros. Jesus, com sua resposta, não apenas libertou a mulher, mas também nos convida a libertar nossos corações do peso do julgamento, a olhar com mais misericórdia para os outros e para nós mesmos. O diálogo entre Jesus e a mulher, João 8, 10, 11. Agora, Jesus se volta para a mulher. A multidão já se foi, e o peso da vergonha parece ter diminuído. Ela se encontra sozinha com o Mestre, sem ninguém ao seu redor para julgá-la ou condená-la. Jesus, com um olhar cheio de compaixão, pergunta: Mulher, onde estão eles? Ninguém te condenou? Ela responde: Ninguém, Senhor. E então, Jesus diz as palavras que ecoam no coração de todos que buscam perdão: Nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Eu me coloco no lugar dessa mulher. A sensação de ser finalmente vista, não pelo erro cometido, mas pela pessoa que sou. Não sou mais definida pela falha, mas pela graça que Jesus me oferece. Ele não minimiza o pecado, mas ao mesmo tempo, não me deixa presa a ele. Em suas palavras, há tanto perdão quanto um convite para uma nova vida. Não é uma aprovação do erro, mas uma oportunidade de transformação. Esse momento é um lembrete poderoso para mim. Jesus não me condena, mas me desafia a viver de maneira diferente, a seguir um caminho de transformação. Ele não se limita a perdoar. Ele me oferece a chance de recomeçar, de deixar o passado para trás e viver uma vida renovada. Assim como a mulher, eu também sou chamada a deixar a culpa e seguir em frente, sabendo que o perdão de Jesus me dá a força para mudar. A mensagem de perdão e transformação, João 8:11. A frase de Jesus ressoa em meu coração: Vai e não peques mais. Essas palavras são um convite profundo, não apenas para a mulher, mas para todos nós. Jesus não está apenas liberando-a de uma condenação. Ele está oferecendo algo muito mais precioso, a oportunidade de recomeçar. Não se trata de um perdão superficial, mas de um perdão que transforma, que liberta, que dá uma nova direção à vida. Quantas vezes eu, como a mulher, me vi presa ao passado, às minhas falhas, ao peso das minhas escolhas erradas. Mas Jesus não se limita a perdoar. Ele me chama a não viver mais de acordo com os erros do passado. Ele não me condena, mas me desafia a seguir em frente, a buscar uma nova vida, uma nova caminhada. O perdão de Jesus não é uma carta em branco para continuar no erro, mas um convite para viver de maneira diferente, mais próxima dele. Hoje, as palavras de Jesus para aquela mulher são as mesmas para mim. Vai e não peques mais. Elas são uma lembrança de que, embora o perdão de Jesus seja incondicional, ele também deseja ver em mim uma transformação genuína. Ele não me condena, mas me desafia a deixar para trás tudo o que me prende ao erro, a caminhar com ele em uma nova direção, buscando viver de acordo com a sua graça. O perdão de Jesus não é um fim, mas um novo começo. A história da mulher adúltera nos mostra que diante de Jesus, o julgamento humano perde sua força e a graça triunfa. Ele não apenas perdoou a mulher, mas lhe deu uma nova direção, um convite para uma vida transformada. Essa mesma graça está disponível para mim, para você e para todos que buscam um recomeço. Jesus não nos define pelos nossos erros, mas pelo potencial que temos em suas mãos. Agora eu te pergunto,
O que em sua vida precisa do toque transformador de Jesus? Há algo que você tem carregado, culpa, medo ou arrependimento que precisa ser deixado aos pés dele? Hoje é o momento de permitir que o perdão de Jesus entre em sua vida, trazendo libertação e uma nova chance de recomeçar. Se essa mensagem tocou seu coração, compartilhe nos comentários o que você sentiu ou peça uma oração. Inscreva-se no canal para receber mais mensagens como essa. E não se esqueça de deixar o seu like para que este conteúdo alcance mais pessoas. Na tela final, você encontrará outros vídeos que vão te inspirar ainda mais na sua caminhada com Deus. Lembre-se, Jesus está sempre ao seu lado, pronto para te levantar, perdoar e transformar. Não importa o que você já enfrentou, com Ele, um novo começo é sempre possível. Fique com Deus e até o próximo vídeo.